Olá, sou o professor Nelson Teodomiro, estou aqui na Universidade de Tiradentes, sou professor da casa das disciplinas de Direito Constitucional e de Direito Internacional e hoje nós vamos falar um pouco do cenário atual de hostilidades envolvendo os Estados Unidos e o Irã e quais são os impactos que essa relação hostil pode causar em nosso país. E essa tensão, muita gente está perguntando, será que causa? Será que vai ser uma terceira guerra mundial? Será que causa efeito no Brasil? Quais são os impactos que isso pode ocasionar na vida do brasileiro? Então eu prefiro chamar não de uma terceira guerra mundial, de um conflito internacional, mas de uma segunda guerra fria, até pelos acontecimentos que já aconteceram muitos anos atrás e que vem acontecendo com uma certa frequência e que intensificaram-se nos últimos dias. Os Estados Unidos e o Irã, da década de 50 para cá, eles nunca tiveram uma relação muito amistosa, né? Sempre uma relação que vinha com muitas sanções econômicas, sanções políticas dos Estados Unidos contra o Irã, fechamento de mercados, então uma relação que já é estremecida por sua natureza. E nos últimos dias, com o assassinato do líder do Islã, o general Soleimani, os Estados Unidos, que assumiram a autoria do ataque através de um drone, né, tiveram mais um episódio dessa relação que já é estremecida. Então o Irã, com a perda desse líder, acabou revidando em bases norte-americanas que estavam instaladas no território do Iraque. Isso ocasionou todo um cenário de hostilidade. E aí o Brasil, através do seu presidente, acabou apoiando os atos dos Estados Unidos contra o terrorismo ocasionado pelo Soleimani. Vale lembrar que ele já havia sido autor de alguns ataques em Buenos Aires, inclusive, né? Então é uma relação que já é estremecida pela natureza e que nos últimos dias foi intensificada. E aí surge a questão, qual é o impacto que causa na vida do brasileiro? O impacto é puramente econômico, né? O Brasil ele não vai entrar em um conflito militar, né? Até porque o Brasil também tem relações econômicas com o Irã, né? Vale lembrar que a região do Golfo Pérsico é uma região que produz muito petróleo, então mais de 20%, 22% para ser mais exato, da produção mundial de petróleo está situada no Golfo da Pérsia, então o Golfo Pérsico. Então essa questão do petróleo ela acaba ocasionando um efeito na economia no Brasil. Por quê? Porque com o aumento das hostilidades é natural, por fatores econômicos, que o preço do petróleo também suba um pouquinho, um cenário de escassez. Então isso ocasiona que todos os produtos aqui do Brasil, derivados do petróleo, produtos plásticos, produtos alimentícios que levam petróleo, infelizmente ainda tem, medicamentos que também são produzidos com petróleo, tudo isso vai aumentar. E sem contar no principal produto, que é o combustível produzido a partir da matéria-prima do petróleo. Então já houve um aumento de preço do petróleo nas últimas semanas, né? Um aumento que não acontecia em 8 meses, né? O governo estava tentando, com medidas econômicas, diminuir o preço do combustível e esse evento acabou, infelizmente, ocasionando um aumento exponencial do preço do combustível e a gente já começou a sentir. Então o brasileiro ele já está sentindo os efeitos dessa hostilidade que aconteceu na região do Oriente Médio. Então o brasileiro ele já está sentindo esses efeitos econômicos, mas efeitos militares acredito que não vai acontecer, até porque o Brasil historicamente sempre foi um país muito pacífico, né? E não é agora de um momento para o outro que o Brasil vai acabar tomando medidas militares para conter o avanço iraniano, de alguma forma retaliar o Irã. Outra questão também que muita gente está levantando é por que o Conselho de Segurança da ONU não age, por que o Conselho de Segurança da ONU não intervém nos Estados Unidos ou no Irã. Porque o Conselho de Segurança da ONU a gente tem que entender uma coisa, que é o responsável pela manutenção da paz mundial. O Conselho de Segurança é formado por membros permanentes e membros temporários. Os membros permanentes são 5, Rússia, China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. Então esses 5 membros, eles têm o que a gente chama de poder de veto. Então todas as decisões têm que ser tomadas com o apoio desses 5 membros permanentes, porque se um deles desejar vetar uma decisão da ONU, e a Rússia historicamente é o país que mais veta as decisões do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança não vai poder fazer nada. Tanto é que aconteceu um episódio, uma guerra civil, né, na Venezuela, recentemente, que a gente pôde acompanhar também, e o Conselho de Segurança não agiu. Por quê? Porque a Rússia e a China apoiavam o governo do ex-líder, que era o Maduro,
e os Estados Unidos e a França apoiavam o Guaidó, que era o governo dissidente. Então isso aconteceu, ocasionou um racha no Conselho de Segurança que fez com que o próprio Conselho não agisse, tá? Então, voltando à questão do Irã, essa questão atualmente ela não está resolvida, mas a tendência é que se resolva por diplomacia. O governo brasileiro está muito cauteloso com essa questão, tanto é que já emitiu uma nota para que os diplomatas eles não se manifestassem a respeito do tema. Apenas quem pode se manifestar no governo é o ministro das Relações Exteriores e o próprio presidente da República, tá? Então já houve uma interferência nas questões diplomáticas e é aguardar para que nos próximos dias a situação se resolva com bastante diplomacia e não com guerra, não com conflito, porque esse não é o caminho, porque guerra e hostilidade gera mais hostilidade ainda, gera ódio e acaba ocasionando um cenário ruim para todos os países que dependem do petróleo.